Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como é que vocês estão? Estão bem? Ó, felicidade tá enorme. A gente bateu a nossa meta de 1.000 inscritos, inclusive a gente já tá correndo atrás da próxima. A gente já tá quase 1.100 inscritos. Que loucura, isso tá sendo tudo muito rápido, tá? Eu só tenho a agradecer a vocês, beleza? E antes de começar o vídeo, vou te falar uma coisa. Alguma vez eu não trouxe uma braba aqui pro canal? Teve alguma vez que isso aconteceu? Pois bem, hoje mais uma braba para você que vai estar fazendo tua prova aí, tua prova de concurso militar, seja ESA, EAR, EFON, Escola Naval, Colégio Naval. Nosso tópico de hoje abrange todos os concursos, que é uma coisa que você tem que ficar ligado, tá? Então, antes de qualquer coisa, já se inscreve, deixa seu like e comenta aí o próximo tópico, o que você quer assistir aqui, beleza? E claro, não esquece de me seguir lá no Instagram. Show? Já vamos sem muita enrolação, que o papo que eu quero trocar hoje contigo é a respeito de um assunto bem legal, tá? Hoje eu quero falar em específico a respeito disso aqui, ó. Quero falar com você sobre polinômios. Agora tu entendeu por que é um assunto que está presente em todos os concursos, né? Porque a gente está falando sobre polinômios. Só que eu quero falar sobre algo mais específico a respeito de um polinômio, tá? Só que antes de qualquer coisa eu vou te contextualizar. A gente tem um polinômio quando você tem ali uma operação de soma e subtração entre monômios. E o que é um monômio, tá? Claro, é um termo, tá? Que é composto por um coeficiente e uma parte literal. Ou seja, eu vou ter aqui o seguinte monômio. 7x ao cubo. Isso aqui eu posso falar que é um monômio. Que aí o 7 é o meu coeficiente referente a esse monômio. E eu posso falar que o x ao cubo é a minha parte literal. Onde na parte literal, que é onde está a letra ali referente ao nosso monômio, né, a gente tem um grau atribuído a ele. No caso aqui, terceiro grau. E aí, quando você faz uma operação entre vários monômios, você vai ter um grau geral a respeito daquele polinômio ali. E aí eu represento um polinômio para você da seguinte forma. Vou ter aqui um polinômio A, vou fazer um de quinto grau. 5x ao cubo mais 2x à quinta menos 8. Isso é um exemplo de polinômio, tá? É um polinômio de quinto grau. Por que eu posso falar que ele é de quinto grau? Porque o maior expoente que aparece entre todos os termos na parte literal é o expoente 5. Ah, Thales, então se o maior fosse 4, seria de quarto grau? Perfeito. Então, ó, 3x à quarta menos 2x ao quadrado mais x mais 1. Isso aqui é um polinômio de quarto grau. E não necessariamente precisa sempre vir do maior para o menor, tá? Só que, gente, escrevendo de uma maneira genérica, a gente chega na seguinte conclusão, ó. Vou botar aqui, conclusão. Meu Deus, talvez seja a conclusão mais feio que eu já escrevi na minha vida. Conclusão, né? Que é o seguinte, a gente vai ter um polinômio ax, um polinômio A, no formato a elevado a x, a vezes x elevado a n, mais b elevado a x elevado a n menos 1, mais c vezes x elevado a n menos 2, em diante, né? Até a gente chegar no nosso termo independente, vou colocar aqui a letra z só por ser a última do alfabeto, beleza? Com x elevado a 0. De modo que teremos que A, B, C, em diante, até o Z, são coeficientes reais, beleza? E assim a gente compõe um polinômio. Só que ainda não é o que eu quero falar com você. O que eu quero falar com você é o seguinte: sempre que você trabalha com polinômios, embora a gente trabalhe num tópico mais braçal, de ficar fazendo conta, soma, subtrai, isso e aquilo, tem um tópico que é importante demais para o que a gente vai falar hoje, que é a representação gráfica de um polinômio. Sabe quando tu está resolvendo uma função do primeiro grau, que aparece lá para você assim, y igual a x mais 2. É chamado de primeiro grau porque é grau 1. Eu posso falar que isso aqui é um polinômio de primeiro grau. Poderia falar que é o polinômio ax igual a x mais 1. E a gente sabe que isso aqui traz uma representação gráfica,
traz uma reta. Sabe quando você está mexendo com uma equação do segundo grau? X ao quadrado menos 5x mais 4. Eu posso falar que isso aqui é o polinômio b. Desse jeito. E isso traz uma representação gráfica para a gente, né? Ou seja, o polinômio de segundo grau pode ser representado graficamente. O meu tópico para hoje falaremos a respeito do seguinte, é o que chamamos de teorema de Bolzano. É um teorema muito específico a respeito de polinômios, que você ter o domínio sobre essa ideia, que é uma ideia teórica, pode te safar em algumas situações. Eu vou trazer um exemplo aqui para você, como sempre, né? A gente sempre vê e depois bate um exemplo. O que o teorema fala para mim? Ele fala, na verdade, a respeito de uma relação entre um intervalo daquele polinômio e a quantidade de raízes que aquele polinômio tem dentro desse intervalo. O teorema de Bolzano ele me permite descobrir uma relação para saber a quantidade de raízes que existe dentro de um intervalo AB, tá? Mas antes eu quero puxar aqui uma ideia para você, beleza? Eu vou desenhar aqui 2 exemplos de gráficos, só para a gente poder se basear. Então, vou fazer aqui um primeiro, x e y, e vou fazer um segundo, que é o seguinte, aqui mesma coisa, x, y, beleza? Aqui em cima, vou desenhar um gráfico qualquer, tá? Mas aí eu vou colocar uma certa quantidade de raízes aqui. Vou desenhar esse gráfico aqui, beleza? Lembra muito uma função cosseno, né? Aqui eu vou desenhar um outro gráfico. Pronto. Desenhei um outro gráfico e aí pode representar, né, diferentes tipos de situações. O que eu quero puxar para você é o seguinte. Vou estabelecer um intervalo aqui. Vou falar que eu tenho um intervalo A e B. E aqui o mesmo intervalo A e B. Então, estamos diante do intervalo aberto AB e aqui mesma coisa, intervalo aberto AB. Estamos analisando a mesma situação. O que eu quero que você observe é como é que se comporta a imagem desses valores. Por exemplo, aqui está associado a esse cara. Então, quer dizer que aqui temos o P de A. Aqui está associado a esse cara. Então, significa que temos o P de B. Beleza? Mesma ideia aqui embaixo. Está associado aqui. Isso é o P de A. E está associado aqui, que isso é o P de B. Beleza? E, gente, estabeleci um intervalo e vou verificar quantas raízes tem dentro de cada intervalo. Então, por exemplo, aqui eu tenho x1 e x2. Aqui eu tenho x1, tenho x2, tenho x3. Galera, não sei qual é o polinômio que está sendo representado, qual é o grau, quantas raízes ele possui ao todo. Isso não faz a menor diferença para mim. Porque o teorema de Bolzano ele só me fala o seguinte, que dentro de um intervalo aberto AB, onde A e B também pertencem aos reais, né, ao intervalo real, embora seja um intervalo aberto, a gente consegue determinar a quantidade de raízes que tem dentro desse intervalo, a gente consegue ter uma ideia a respeito dessa quantidade de raízes, somente através do comportamento das imagens desse intervalo. Como assim, gente? Quando eu falo imagem, é o seguinte, intervalo de A até B. Quem é a imagem de A? É P de A, considerando que eu estou trabalhando com o polinômio P. Quem é a imagem de B?
É P de B, que é pegar o B e colocar dentro do lugar lá do X, né? Mesmo intervalo, P de A e P de B. O teorema de Bolzano ele traz uma coisa muito interessante para a gente. A partir disso, a gente consegue chegar numa conclusão, numa ideia muito legal, que é o seguinte: sempre que você pega um intervalo e você multiplica as imagens desse intervalo e essa resposta te dá um valor positivo, isso significa então que existe uma quantidade par de raízes nesse intervalo. Doideira, né? Aqui, ó, existe uma quantidade par de raízes em intervalo aberto de A até B. Sempre que o produto de duas imagens dá um valor positivo, quer dizer que existe uma quantidade par de raízes dentro desse intervalo. Ah, Thales, quantas são? Aí a gente precisa de outros fatores para poder determinar. Mas vai ser uma quantidade par. E sempre que você tiver a multiplicação dessas imagens te dando um valor negativo, significa que tu possui uma quantidade ímpar de raízes dentro desse intervalo. Raízes em aí no intervalo de A a B. Significa então o seguinte: se tu reparar, aqui eu tenho duas raízes, x1 e x2, e realmente, aqui a minha imagem é positiva, aqui minha imagem é positiva também. Positivo com positivo vai dar positivo. Ah, Thales, mas se o gráfico fosse ao contrário, ele viesse daqui de baixo, fosse para cima e voltasse, tu ia ter os dois negativos. E aí negativo com negativo, positivo, né? Aqui, x1, x2 e x3, eu tive três raízes. A imagem do A é negativa e a imagem do B é positiva, então vão ter sinais contrários. Então, se eu me deparei diante dessa afirmativa, que P de A vezes P de B é menor que zero, então com certeza existe uma quantidade ímpar de raízes entre eles. Com certeza. E o teorema de Bolzano ele fala isso para mim, que diante de uma representação gráfica de um polinômio, você consegue ter uma ideia da quantidade de raízes que tem dentro de um intervalo, simplesmente sabendo as imagens dos extremos desse intervalo. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu confesso que não lembro de onde é a questão. Me falhou a memória aqui. Mas a questão fala para a gente que tem um polinômio px, que é de quinto grau, e ele me dá duas raízes. Ele me dá uma raiz 2 e uma raiz i, é uma raiz imaginária. E ele fala que P de 1 vezes P de menos 1 é negativo, é menor do que zero. E ele quer saber quantas raízes existem, adivinha em qual intervalo? Entre menos 1 e 1. Ele quer saber quantas raízes tem dentro desse intervalo. Eu vou colocar aí na tela de onde é a questão, coloco também o enunciado para vocês verem, tá? Porque agora realmente me falhou a memória. Gente, porra, acabou, né? Ridículo. A questão é isso. E aí a sacada é, ele já te deu duas raízes. Uma delas sendo complexa. E o que eu preciso saber? Que quando uma das raízes é complexa, o seu conjugado também é raiz. Então você não sabe só duas, você sabe três. Vou falar então que tem uma raiz alfa e uma beta, só para a gente completar as 5 raízes que esse polinômio de quinto grau pode nos dar, sendo reais ou não, né? E aí, gente, então a gente só tem duas possibilidades para esse intervalo. Dentro desse intervalo pode ser que tenha uma raiz, ou pode ser que tenha duas raízes. Ou só tem apenas uma, né? Ou a alfa e a beta, ou tem as duas. Pode ser que não tenha também, né? Mas, pô, aí o que ele nos diz é que P de 1 vezes P de menos 1 é menor do que zero. Galera,
Se eu estou te falando que a multiplicação das imagens dos extremos do nosso intervalo dá valor negativo, então significa que obrigatoriamente tu tem uma quantidade ímpar de raízes nesse intervalo. E a única maneira de você ter uma quantidade ímpar é se você tiver uma única raiz. E aí, o gabarito, né? Eu não lembro a alternativa, mas o gabarito é 1. A possibilidade, né? A quantidade é apenas uma raiz. Beleza? E galera, um tópico bem legal a respeito de polinômio, deixa eu até sair da frente para tu tirar um print maneiro aí. Pô, ficou maneirinho, né? Tu vai falar que não? Então, tirou teu print. É isso. E aí, galera? Bom tópico, né? Espero que não te pegue surpresa se vier aparecer na sua prova, porque vai que, né? Na tua vez as coisas sempre acontecem diferente. Mas, galera, por hoje é isso. Videozinho, soltei a braba para tu. Não esquece de se inscrever, deixa o teu like, comenta aqui embaixo o que tu quer para os próximos vídeos e não esquece de me seguir lá no Instagram, @mefmilitares, que é lá que eu aviso tudo com antecedência, tá? E o projeto Colégio Naval tá rolando, hein? Então, galera, por hoje é isso e valeu!